perfeito? Dá para ver que assim como ela funcionou como um suporte absurdo para a gente aqui, ó, ao longo dessa subida, é natural que a gente tenha pelo menos mais uma rejeição nela aqui para perpetuar essa queda e criar fôlego para conseguir quebrar ela lá na frente, perfeito? Eu diria que independente de qualquer coisa, você atentar pro macro é o que dá mais chão a respeito de para onde o todo vai caminhar, entendeu? Então só se acalma, entendeu? Só se acalma, porque a partir de agora, conforme a gente for entrando para dentro, conforme a gente for entrando dentro do gráfico de 4 horas, meia hora, se ausenta do que você viu aqui, entendeu? Grava isso, entende que o que a gente for analisar do curto prazo é curto prazo. Não é isso aqui, entendeu? Isso aqui é um fractal, né? Uma coisa dentro da outra, é um padrão dentro do padrão, dentro do padrão, dentro do padrão. Mas isso aqui é mais importante do que qualquer coisa que a gente leia no curto prazo, tá? O gráfico de 4 horas ainda dá bastante pertinência do que a gente vai estar lendo aqui agora, mas o gráfico de meia hora para baixo, 12 minutos, 6 minutos para baixo, é praticamente ruído desse comportamento no macro, tá? Então só tentem sempre criar essa relação na cabeça de vocês, isso é o mais importante. Se você entende a relação entre os tempos gráficos, isso já te dá muita calma a respeito do que está acontecendo, entendeu? Se você entra, por exemplo, no gráfico de 15 minutos e vê que o gráfico está porrando para cima, você não vai achar, beleza, agora acabou, a gente vai voltar para os 60 mil, entendeu? Não é assim que funciona. No final das contas, o que vai te dizer se a gente vai voltar para os 60 mil é exatamente esse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Vamos dar seguimento. Beleza. No nosso RSI diário, a gente já começa, né? Agora que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Cara, é uma loucura isso aqui. É uma loucura, uma loucura. Mas a gente consegue. Eu acho que a gente consegue uma curva aqui embaixo. Ver se a gente consegue de fato. Mas eu acho que isso aqui também talvez não seja uma leitura muito precisa pra gente. Vamos ver só se a gente acha alguma pertinência aqui. Ligar esse fundo. Tá perfeito. Na real tá certinho, né? Tá pegando esse topo, tá pegando esse topo, tá pegando esse fundo e agora esse fundo, tá? Outra coisa, galera. Infelizmente, tá? Infelizmente, a gente já consegue observar que é bem possível que a nossa agulhada nos 39 e pouco tenha sido a nossa agulhada final, tá? Se a gente perder, tá? Se a gente continuar caindo, se der problema com a Evergrande, se der problema, se tudo isso acontecer, a gente provavelmente vai buscar o fundo desse canal, tá? E como a gente viu anteriormente, os 34, né? Os 34.4 desse canal, na verdade, os 34.6 desse canal, né? 34.6. O 34.6 desse canal está entregando para a gente o valor de 38.360, tá? Mais uma vez, agora é mais importante do que nunca vocês entenderem que aquele jargão sempre funciona, galera. Quanto mais pessoas olham para o mesmo alvo, menos chance dele chegar. Então, vocês sabem que tá todo mundo de olho nos 37, cara. Tá todo mundo de olho nos 37. Todo mundo. Os grandes, os pequenos, os médios, as sardelas, os camarões e as baleias. Tá todo mundo de olho nos benditos 37. Então é bem possível que os próprios 37 não cheguem. Não cheguem, entendeu? Então só atenta muito, porque agora... e é o que eu falei para vocês, quando a gente fez a análise anteriormente, esses valores vão mudando, tá vendo? Aí, quando a gente procurou esse bounce aqui estava na casa dos 39, 39.500, se não me engano. Então agora, esse valor, depois dessa recuperação, a gente já voltou para cá, tá? O volume, ele é muito legal, porque na fórmula dele, ele pega fechamentos, ele pega topos e fundos para fechamento para botar na equação. Então esses movimentos que a gente está vendo hoje, de grandes agulhadas, ou de grandes movimentos, ou de grandes oscilações, são diluídos nesse modelo. O modelo de índice de força relativa, ele é feito... eu falei volume era índice de força relativa. O índice de força relativa, ele é feito para filtrar esses movimentos... ele é feito para filtrar esses movimentos... Ele é feito para equalizar ou diluir esses movimentos que são
aquém da margem, que são aquém da média no todo. Então é muito importante a gente estar lendo ele agora, porque ele vai estar excluindo, ou ele vai estar dando muito menos pertinência para esses eventos Black Swan que a gente está vendo, como por exemplo a queda que a gente viu hoje por causa do banimento da China, entendeu? Então o índice de força relativa é muito legal para estar trazendo essas leituras muito menos enviesadas do que, por exemplo, a própria análise em candle chart, né, a própria análise em vela, que já te dá talvez um medo maior aí do que deveria, justamente porque se você não está ciente que isso aqui aconteceu, que esse movimento nas velas aconteceram por causa de um fator aquém do gráfico, isso deixaria o cara que não sabe disso muito mais desesperado. E é nessas horas que você procura no índice de força relativa um chão, uma calma, e entende que ele foi feito para facilitar essa leitura, excluindo esses movimentos, essas agulhadas, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, vamos lá. Exatamente, ninguém liga mais para a China, mas pelo visto liga, né? Porque o preço ter despencado dessa forma, provavelmente foi muito chinês desesperado aí, vendendo provavelmente as suas moedas e rezando para o partido chinês não pegá-lo, tá? Então, vamos lá. Voltando, tá? A gente tem primeiro essa área de ação aqui, só mostrando para vocês que ela foi importantíssima para a gente ao longo de todo esse processo. E o que eu falei para vocês, quando você está olhando volume e RSI e alguns outros indicadores, o comportamento prévio é mais importante do que o comportamento longínquo, tá? Por mais que o comportamento longínquo tenha sim a sua pertinência, mas o que você está procurando é o curto prazo quando você está procurando essas comparações. E para esses fundos aqui está perfeito para a gente o valor de 34,59, pode ser o valor de antecipação, como vocês podem observar também, está nos 38.300. Se liga, porque esse pode ser o nosso bounce em vez dos 37, tá? Só se liga, porque esse sim pode ser o nosso bounce lá embaixo. Agora, para a gente fechar essa análise do RSI diário, a gente já consegue ver também qual é o valor da base, né? Vamos ver quanto está nos 30 para ver qual é o tamanho do problema que vem no nosso caminho, tá? Olha só, o fundo do RSI diário, tá? Que eu diria que a gente tem sim a possibilidade de procurar ele, porque se nós estamos dentro dessa zona de sobrevenda aqui e acabamos de tomar essa rejeição, possivelmente a gente vai estar procurando patamares menores, tá? Esses patamares menores podem ser sim a zona dos 34 inicialmente, mas se a gente não segurar essa zona, possivelmente testaremos os 35. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente acabou de ver que no semanal o nosso valor de suporte no topo da área de sobrevenda estava exatamente cravado nos 35, perfeito? Então, já fica claro para a gente que essa confluência do fundo do RSI diário com o topo do RSI diário do semanal já traz para a gente uma âncora bem legal aí. Então, eu já acho muito difícil que a gente passe dos 35 sem ser num movimento não saudável. Eu diria que se a gente arrebenta os 34, os 35, aí provavelmente a gente vai estar adicionando uns bons meses aí em um período maior de bear market, tá? Mas falando falando no bom português, né? Para todo mundo entender, eu diria que uma retração até os 35 para continuar essa recuperação e essa queda para testarmos novas altas históricas é sim aceitável, tá?